Olá, que alegria estar aqui de volta com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Santos, sou professora de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional, sou pedagoga, supervisora de uma escola aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal e estamos juntos aqui nessa empreitada para resolver questões para a Prova Nacional Docente. Eu acredito que resolver questões é sempre a melhor maneira de nos aproximar do dia da tua prova. Então, por isso eu escolhi aqui só questões que já caíram no ENAD, que foram elaboradas aí pelo INEP, que é aquilo que eu acredito que mais se aproxima do que pode acontecer no dia da sua prova. Tem questões aqui de diversas temáticas, tá? Temáticas que eu vou ministrar aqui também com vocês na Educando. Então, vai ser uma mega oportunidade para a gente revisar todo esse conteúdo. Então, vamos lá? Então, simulado para a Prova Nacional Docente. Questão número 1. Em relação ao ensino de ciências nos anos iniciais, as ciências da natureza precisam ser entendidas como elemento da cultura e também da construção humana, considerando que os conhecimentos científicos e tecnológicos desenvolvem-se em grande escala na atual sociedade. De acordo com essa perspectiva, a prática pedagógica nesses anos de escolaridade deve enfatizar. E aí, pessoal, uma das características mais marcantes, né, que a gente tem com relação às questões do INEP é justamente essa interdisciplinaridade. É difícil a gente falar aqui no INEP, elaborando questões que falem exclusivamente de um tema só. A gente percebe sempre essa interdisciplinaridade. Aqui eu estou falando de prática pedagógica, né? E eu estou falando também desse ensino de ciências da natureza ali nos anos iniciais. Essa questão aqui, obviamente, vai cair aqui alguma pegada com relação ao letramento científico, mas também vai falar sobre as práticas pedagógicas que devem acontecer ali nos anos iniciais, tá bom? Então vamos lá resolver essa questão. Então, o item A fala que a exposição de ideias reforçando o processo de transferência dos saberes produzidos. Deixa eu grifar aqui para vocês. Vou colocar na corzinha roxa, que é a que eu mais gosto, tá? Acho que tem minha cara. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu coloco também o marca-texto para ficar um pouquinho mais grosso. Vamos lá. Ai, o marca-texto tem que ser na cor. Peraí, gente, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Marca-texto na cor roxa. Isso. A exposição de ideias reforçando o processo de transferência dos saberes produzidos pelas ciências. E aí, pessoal, a prática pedagógica nesses anos iniciais de escolaridade, você acha que o foco dessas práticas vai ser justamente focar em apenas essa transferência dos saberes produzidos? Né? Como eu falei com vocês, quando eu comecei a resolver a questão, né, a gente vai falar muito sobre letramento científico. E quando a gente traz essa palavra letramento, a gente está fugindo, né, de uma mera transmissão. Por quê? O letramento é quando a gente adquire essa capacidade de usar aquilo que a gente está aprendendo para a nossa vida, né, para a nossa prática, para o nosso social, para o nosso dia a dia. Então, não tem cabimento falar que a prática pedagógica lá nos anos iniciais, seja do ensino de ciências ou de qualquer outro conteúdo, vai ser pura e exclusivamente para transferências de saberes. Então, esse item aqui, esse item A, ele não faz o menor sentido, né? Não faz sentido nenhum a exposição de ideias, né? Reforçando o quê? Reforçando aquela ideia transmissiva, tradicional de ensino, centrado apenas e exclusivamente na transmissão de conteúdos. Então, essa ideia aqui, ela contraria esse ensino de ciências que é pregado pelos normativos de hoje em dia, que é a ciência para construção humana, para construção cultural. Então, não faz o menor sentido aqui esse item A. Vamos fazer um xizinho aqui nele, porque ele está errado, né? E o B? O B nos diz o seguinte: a valorização dos conhecimentos tecnológicos em detrimento dos conhecimentos de ciências naturais.
E também, na atualidade, né, pessoal, a gente pode pensar que não existe mais o que? Essa ideia de um conhecimento em detrimento do outro. É como se um conhecimento valesse mais que o outro, né? Embora a gente perceba que essa prática ainda aconteça nas escolas, né? Ainda aconteça muito nas escolas, isso não é uma prática pregada dos nossos documentos normativos. O que se prega hoje é a transdisciplinaridade, né? Não existe nenhum documento nenhum conteúdo, desculpa, nenhuma disciplina se sobressaindo mais que a outra. Né? Então, essa ideia de valorizar o conhecimento tecnológico em detrimento, ou seja, diminuindo os conhecimentos de ciências naturais, isso também é uma inverdade. Então, a gente faz um xizinho também aqui nesse item B, tá? Não condiz com o que a gente aprende, né, para os ensinos de ciência, seja nos anos iniciais ou finais, tá? E a C? A C fala que a compreensão dos fenômenos naturais como resultado das reações dos componentes do ambiente, independente da ação do homem sobre eles. Errado também, né? Essa alternativa ignora a ação do homem, né? A ação humana. Vai contra a ideia, né? Essa ideia aqui do texto, né, que reconhece a ciência como uma construção humana. Não, o ensino de ciência, pessoal, ele precisa justamente o quê? Problematizar essa ação humana, né, sobre esse meio ambiente. Às vezes, nós, seres humanos, nos esquecemos que nós também fazemos parte do meio ambiente, né, que nós somos parte desse meio. Então, o ensino de ciências, ele precisa, sim, levar em consideração essa participação humana. Então, errado também essa alternativa C. E a D? A D fala assim, que a prática pedagógica deve enfatizar a análise acerca de onde e como aquele conhecimento discutido em aula está presente na vida dos sujeitos e as implicações dele para a sociedade. Olha aqui, né? Quando eu falava com vocês sobre o letramento científico, era justamente esse ponto, né? Hoje, a gente não ensina um conteúdo para que ele morra ali. Para que você aprende matemática? Para passar na prova. Para que você aprende ciências? Para passar na prova? Não! Você aprende tudo isso para que você viva em sociedade da maneira mais eficiente, mais eficaz que possa, né, existir. Então, os nossos documentos, ele pegam um desenvolvimento integral. Então, para você viver a sua cidadania ali de maneira eficiente. Então, esse item AD aqui, né, correto, condiz com o que a gente entende. Aquilo que eu vou aprender, esse conhecimento que eu aprendo aqui na aula, na escola, ele está presente na minha vida, né, na vida dos sujeitos. E isso vai implicar a maneira que eu vou viver em sociedade. Então, o item D aqui, certinho, é a resposta da questão número 1. E o E? Vamos analisar o E aqui e ver o que ele fala, né? A sistematização dos conteúdos por meio da consulta e realização de exercícios dos livros, textos adequados aos anos iniciais e à educação infantil. E aí, mais uma vez, nesse item aqui, a gente percebe o quê? A gente percebe essa ideia, né, desse ensino exclusivamente tradicional, né, exclusivamente transmissivo, que é só pautado ali no uso de livros, não leva a crítica, não leva a reflexão. E para que eu consiga viver em sociedade, assim, de maneira eficiente, eficaz, plena, eu preciso, sim, ter esse pensamento crítico, reflexivo, desenvolvido, né, aqui nas minhas habilidades. E são isso que os documentos pregam hoje. Então, resposta correta da questão número 1, letra D de dado. Certo? Vamos então resolver a questão número 2. Ó, a questão número 2 fala assim, ó, uma professora chega, cumprimenta seus alunos e pede que organizem as mesas e cadeiras em roda, pois ela vai começar a aula discutindo uma notícia.
né? A gente começa a formar aqui na nossa cabeça um cenário. A professora chega, cumprimenta os alunos, vamos organizar a nossa sala, nossas cadeiras aqui em roda, em círculo, pois ela vai discutir uma notícia. Em primeiro lugar, a professora verifica se todos estão ali. Uma aluna diz que algumas pessoas chegaram atrasadas por causa de uma forte chuva que caiu, mas mais uma vez já é tarde. A professora então explica ao grupo que a notícia que trouxe fala exatamente sobre as chuvas que têm castigado as pessoas da cidade. Ela começa a aula perguntando se entre os alunos há alguém que tenha sofrido com a chuva. Vários alunos passam a dar depoimentos, falando sobre problemas como trânsito e alagamentos. A partir daí, a professora convida os alunos a pensarem sobre as causas das enchentes. Falam de lixo, entupimento, de bueiros e canalização de rios. No final da aula, ela relembra a notícia que trouxe e pede que cada um escreva um pequeno texto comentando o que pode ser feito para diminuir o problema das enchentes. Então, ela trouxe aqui, né, um fato atual, né, para a sala de aula, e pelo que eu entendo aqui, pela fala da aluna, que ela falou assim, alguns alunos chegaram atrasados por causa da chuva. Esse tema é um tema significativo para esses alunos, né? Faz parte da realidade deles ali, está dentro do contexto dele. Então, pela descrição da aula da professora, infere-se que sua prática é condizente com a concepção de aprendizagem apresentadas pelos PCNs, né, que são os parâmetros curriculares nacionais. Então, vamos lá. Então, um ponto que a gente tem que sempre se atentar aqui, quando as questões do INEP, é sempre se atentar ao que a questão está perguntando, né? Em base em quê? E essa questão aqui, número 2, ela vai nos perguntar baseada nas informações que foram apresentadas. O que nos foi apresentado? A situação da professora que chegou em sala, organizou a sala em círculo e trouxe uma notícia e falou sobre um contexto ali daqueles alunos. Ótimo. O 1 fala assim que o tema proposto pela professora faz parte dos conteúdos de ciências. Sim, boa parte faz sim. E as atividades propostas por elas estão restritas ao âmbito dessa disciplina. E aí, nesse caso, não, né? As atividades não estão restritas a essa disciplina de ciências, não. Ela passou texto, né? Ela pediu para que eles criassem um texto. Ela colocou ali um momento de reflexão, de oralidade, onde todos podiam defender o seu ponto de vista, né? Expor as suas ideias. Então, quando esse item 1 traz que as atividades que a professora trouxe estão restritas ao âmbito da disciplina de ciências, esse item aqui fica falso, certo? E aí o 2, vamos ver o 2. A prática da professora incorpora a compreensão de que o aluno é alguém que tem o que dizer e que a sala de aula é um espaço de construção compartilhada de conhecimento. Perfeito, né? Verdadeiro. É isso mesmo. É sempre levar em consideração que o aluno tem a contribuir. E ele sempre tem muito a contribuir, tá? A atividade proposta revela o compromisso da professora com o desenvolvimento de competências dos alunos, pois ela considera os conhecimentos prévios e os amplia. Perfeito! É justamente isso aqui que prega os PCNs, que prega a nossa BNCC, né? Verdadeiro, aqui o item 3. E o 4 fala que a professora seleciona os conteúdos e as atividades relacionando-os em uma perspectiva interdisciplinar, as vivências a que os alunos são expostos e o seu universo cultural verdadeiro também, né? É isso mesmo, ela faz uma abordagem interdisciplinar. Por que o 1 fica errado? Justamente porque ele trouxe essa ideia restrita apenas aos conteúdos de ciências. Não. Então, está correto o que se afirma, aí a gente vai ter aqui a resposta. A resposta é 2, 3 e 4. Perfeito, agora vamos avançar para a questão de número 3. Questão de número 3 vai falar assim, olha só.
Na política nacional, agora já é uma questão sobre educação especial. Na política nacional de educação especial, opa, minha resposta está sempre saindo na frente, né? Ô, meu pai. Vamos voltar, vamos apagar ela por enquanto. Na política nacional de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, o atendimento educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória em todos os níveis e modalidades de ensino. De acordo com o pressuposto da inclusão escolar expresso na referida política, avalie as afirmativas a seguir. E aí a gente pode aqui relembrar, né, a Política Nacional de Educação Inclusiva, onde o que ela propõe? Ela propõe justamente, né, que mesmo os alunos, né, da educação especial, o público-alvo da educação especial, tenha acesso à escola regular. E para que ele tenha acesso à oportunidade, à permanência e esse desenvolvimento numa escola regular, ela vai ali mantê-los, né, e vai oferecer a esses alunos condições para estar ali. Um desses instrumentos é justamente o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, tá? Mas o que a gente vai entender aqui? É que a educação especial, ela é uma coisa e a educação inclusiva é outra coisa. A educação especial, ela é uma modalidade de ensino e é aquilo que falou aqui, ó. Ela perpassa todas as etapas e modalidades da educação, certo? Né, da educação escolar. E isso perpassa até para o ensino superior. Já a educação inclusiva é essa perspectiva dos direitos humanos de que a educação é para todos e que todos têm direito a ter as mesmas oportunidades, tá bom? Dito isso, vamos resolver aqui, então, esses itens. O item 1 fala que a inclusão educacional expressa um paradigma fundamentado na concepção dos direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis. Perfeito item, tá, gente? É justamente isso aqui mesmo, tá? Item 1 aqui verdadeiro e correto. Essa inclusão educacional, ela expressa justamente esse paradigma dos direitos humanos, essa concepção dos direitos humanos, tá? E coloca, ó, igualdade e diferença, eles são indissociáveis. A escola é para todos, tá? A educação inclusiva prevê o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos. E aqui, você que está estudando para concurso, para PND, você vai, e quando se falar em educação especial, educação inclusiva, você vai destacar essas 3 ideias aqui, tá? Eu vou voltar aqui para explicar para vocês. Acesso, participação e aprendizagem, tá? Quando essa lei, essa política fala assim, que todos têm direito à educação, então todos vão ter acesso à educação. Mas aí você reflete comigo, adianta ter acesso à escola e lá na escola ser excluído, né? Não ter voz, não ser um sujeito ativo dentro do processo? Não, então é garantido também para você a participação, tá? Participar, né, ativamente, né? Condições, até ali barreiras, acessibilidade. Eu preciso participar plenamente desse contexto escolar. E a aprendizagem, né? De nada adianta eu acessar essa escola, eu participar, mas o meu desenvolvimento não acontecer, né? Eu não tenho ali a minha aprendizagem. Então, esses 3 pontos aqui, eles são essenciais quando a gente fala em educação exclusiva, inclusiva, tá? Então, a educação inclusiva prevê acesso, permanência, acesso, participação e aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação em escolas regulares. Perfeito. É justamente isso aqui mesmo, tá? Ele prevê justamente isso. Mesmo que seja público-alvo aqui da educação especial, vai estar incluído numa escola regular. O 3 fala que o atendimento educacional especializado, o AE, tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem essas barreiras
para a plena participação dos estudantes, considerando as suas necessidades específicas. Sim, correto. Aqui sim, né? O AE vai fazer justamente esse equilíbrio, né? Olha, você precisa disso aqui adaptado. Ah, você precisa de uma cadeira, um mobiliário, um conteúdo. Então, pedagógico e também de acessibilidade. Verdadeiríssimo aqui o item 3. E o 4 fala assim que o Movimento Mundial pela Inclusão Educacional é uma carta de intenções que prevê, a partir da próxima década, as ações políticas de atendimento educacional especializado que deve ocorrer em sala de aulas diferenciadas na mesma escola. Esse item fica errado porque não é a partir da próxima década, não, né? Isso aqui já acontece. A inclusão, ela é uma realidade das escolas. Então, é correto aqui a questão D. 1, 2 e 3. O 4 fica errado porque quando ele fala que ainda vai acontecer, tá? Então, questão 3, resposta, o gabarito correto, letra D de dado. Deixa eu avançar aqui para a questão número 4. Um aluno da rede pública de ensino com 11 anos de idade está matriculado no 5º ano do ensino fundamental e tem surdez profunda bilateral. Ele é bem-humorado, brincalhão e bastante sociável. É fluente na língua brasileira de sinais, Libras, mas apresenta dificuldade de leitura e escrita da língua portuguesa. Tem potencial cognitivo elevado, embora necessite de constante interferência e auxílio da professora para realizar as suas tarefas. Agora nós vamos falar, né, sobre a língua brasileira de sinais, sobre essa educação bilíngue que está prevista na nossa LDB. Então vamos lá. Considerando a situação apresentada e o que estabelece na Política Nacional de Educação Especial, então eu vou considerar tanto o que foi apresentado aqui no texto, quanto o que está na política, tá bom? Na perspectiva da educação inclusiva, deve assegurar que esse aluno, então, o que vai assegurar esse aluno aqui? Vamos lá, vamos julgar. O A fala que escolarização atenta escolarização que atenda à proposta educacional bilíngue, considerando-se a língua de sinais como primeira língua. Olha, certinho, tá? Quando a gente fala nessa educação bilíngue, vou voltar aqui no cantinho para falar com vocês. Quando a gente fala nessa educação bilíngue, do que se trata, né? Para alunos, né, surdos, é justamente a oferta da língua de sinais brasileiras, Libras, como primeira língua. Então, a primeira língua é a língua de sinais e como segunda língua, né, bilíngue, a língua portuguesa, mas na maneira escrita. Esse item aqui não falou sobre a língua portuguesa na forma escrita como segunda língua, mas até aqui onde ele falou, tá correto, tá, gente? Ó, escolarização que atenda à proposta educacional bilíngue, considerando-se a língua de sinais como primeira língua. Tá correto o item A. Vamos analisar aqui os outros para ver o que pode desabonar, visto que a letra A tá certa, né? Fala que atendimento educacional especializado, priorizando-se o ensino de língua portuguesa, de modo a garantir a educação bilíngue. E aqui esse item fica errado por causa desse priorizando. É o que eu falei aqui para vocês, né? Que eu vim aqui falar para vocês aqui na telinha. Quando a gente fala nessa educação bilíngue, eu não vou priorizar a língua portuguesa. A língua portuguesa é segunda língua e na forma o quê? Escrita, tá? Então, tá errado aqui a letra B. Vamos fazer um xizinho nela aqui, porque aí fica mais fácil. Eu vou riscando tanto, né? Mas é para ficar bem visual mesmo. O processo avaliativo que priorize o uso da língua portuguesa na modalidade escrita, dada a importância da manutenção do registro da aprendizagem. Então, processo avaliativo que priorizou aqui de novo, aí a gente sabe que está errado, né? Não tem a priorização. A primeira língua é a língua brasileira de sinal, Libras, tá?
O ensino da língua brasileira de sinais após a aquisição da língua portuguesa na modalidade escrita em processo análogo à alfabetização do aluno ouvinte, né? Esse aqui também, bem errado esse item aqui, né? Análogo à alfabetização do aluno ouvinte, né? Eles vão estar ali na mesma turma, mas lembra que eu falei que vai ser observado as suas características, né? Individuais. Então, letra D aqui, errado. Educação inclusiva, apesar de surdez não se enquadrar no campo de deficiência física ou das limitações de mobilidade. E de mobilidade não, mas a surdez é sim considerada uma deficiência, né? Deficiência auditiva ali, deficiência física. Então, o gabarito da questão é sim aqui a letra A, tá? Questão número 4, letra A. Então, vamos lá agora resolver a questão de número 5. Vou pegar aqui minha canetinha, vamos lá. O decreto número 5.626 de 2025, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, considera a pessoa surda como aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais. Em consonância com o decreto, nas escolas públicas em que há crianças surdas ou com deficiência auditiva matriculada, faz-se necessário o desenvolvimento de práticas capazes de garantir o seu direito à educação. Perfeito, né? Existe, eu falei isso com vocês, né? Que acesso, permanência, né? Participação e aprendizagem. Então, para que essas crianças tenham acesso, mas que também participem e aprendem, precisa sim de práticas que favoreçam, né? Possibilitem isso. Então, considerando as ações necessárias para a escola garantir o direito à educação de crianças surdas, avalie as afirmações a seguir. Então, eu estou considerando o quê? As ações necessárias para a escola garantir esse direito. Aí, é necessário criar situações em sala de aula que promovam o convívio social entre as crianças, que estimule o respeito às diferenças, promovendo o reconhecimento de suas potencialidades e o desenvolvimento afetivo, cognitivo, linguístico e sociocultural. Verdadeiro, né? Perfeito. Aqui esse item 1. No 2 fala que a Libras deve ser assegurada como primeira língua da criança surda. Verdade. Considerando-se a língua portuguesa na modalidade escrita como a segunda. Verdadeiro também. A gente falou sobre isso na questão anterior, né? Que Libras é ofertada como primeira língua e segunda língua a modalidade de língua portuguesa na forma escrita. Essa é a educação bilíngue, tá, gente? É fundamental disponibilizar intérprete de Libras para as crianças surdas. Verdade. E caso não seja possível, é preciso solicitar aos familiares que procurem outra escola mais preparada. Aqui deixa o item errado, né? Como é que eu vou virar para a família e falar assim, ó, essa daqui é uma escola despreparada, procura uma escola mais preparada. E eu estou falando de direitos que são garantidos por lei, né? Então a escola tem a obrigação de oferecer, tá? E se ela não oferece, ela está aqui, né? Fora da lei, digamos assim. Então ela tem que sofrer as consequências. O item 4 ficou aqui do ladinho, vamos lá analisar ele. A escola deve fomentar parcerias com os pais com o objetivo de acolhê-los e ajudá-los a constituir uma imagem positiva de seu filho surdo, auxiliando na compreensão de sua realidade. Isso, esse item 4 aqui também, verdadeiro, né? É construir essa identidade aqui, né? A fomentar essa parceria com a família, né? Para ajudar a construir essa imagem positiva do filho, né? De que aquilo não é uma limitação para a aprendizagem. Então, isso é sim muito importante.
5 fala que os professores precisam desenvolver em relação aos alunos surdos processos de avaliação mais subjetivos, com foco nas dificuldades de aprendizagem dos alunos. E aqui, quando eu falo que mais subjetivos, não, né? Mais objetivos. Eu preciso ter aqui não só focar nessas dificuldades, mas focar também no que o aluno é capaz de resolver. Se eu foco só nessa dificuldade, o que esse aluno vai, avançar? Eu tenho que usar as potencialidades dele para que ele avance. Então, o gabarito da questão aqui, letra C, está correto o que diz no item 1, no item 2, no item 1, 2 e 4, não é verdade? É porque o 3 ficou aqui junto, deu uma confundida, mas é isso mesmo, ó. 1, 3, 2 e 4. O 3 está falso, tá mandando procurar numa outra escola. Então, é isso aqui, gabarito da questão número 5, letra C. Agora a questão número 6. A questão número 6 fala assim que procuram-se grupos de professores inquietos. Olha aí. Mais ainda, insatisfeitos com algum aspecto do lugar onde vivem e dispostos a fazer algo para mudar. Qual escola não quer melhorar a sua própria comunidade? Qual comunidade não quer uma escola que abrace, envolvendo-a em uma proposta amparada na ideia de ser mais sustentável? Isso significa também tornar-se mais forte, mais bem preparada para lidar com seus próprios problemas a partir de soluções locais. Com base no texto e a partir de uma visão freiriana da educação, então a gente vai se basear no texto e na visão freiriana. A visão freiriana de educação, qual é? É que a educação deve vir para transformar, libertar, né? O educador deve intervir na realidade de maneira a. Então lá, o educador ele vai assumir uma abordagem macroteórica da sociedade e compreender a educação como forma de reprodução ideológica em defesa dos interesses da classe dominante, que na maioria das vezes cria uma falsa consciência que impede a classe proletária de perceber os próprios interesses, né? E a visão de Paulo Freire é justamente ao contrário disso aqui, né? Então, errado aqui o item A. O B fala que entender a prática educativa como não neutra e a serviço da compreensão e da transformação da realidade, alicerçada em uma visão progressista da educação, sustentada por finalidades sociopolíticas que permitam uma análise crítica das realidades sociais, considerando-se condicionantes socioeconômicos que atuam no processo de aprendizagem. E aí, ó, letra B, correta, né? Paulo Freire busca justamente, né? Falava sobre justamente isso, sobre a educação para transformar essa realidade, né? Sustentada ali não só nos conteúdos, mas nessas visões, né, sociopolíticas, essa análise, essa reflexão sobre a realidade social. Então, certo aí, letra B. Vamos ver o C, o que diz. Proclamar a educação como uma luta contra os instintos naturais ligados às funções biológicas elementares e contra a natureza, que deve ser dominada para tornar o homem capaz de ter na educação uma contra-ideologia ou uma nova hegemonia para a conquista da cidadania pela elevação da cultura de massa. Errado, né? Nunca vi tanta baboseira na vida. Observar a educação sistemática como racionalidade instrumental. Paulo Freire era contra essa educação sistemática, né? Sistematizada, organizada, só transmitindo conteúdos. Era justamente contra essa ideia de dominação burocrática e fonte de um novo princípio de controle, sendo fator de seleção e estratificação social, dotada de conteúdos e regras direcionadas à qualificação, gerenciamento racional do Estado, das empresas e da política.
aqui está transformando a escola numa empresa, né? Essa coisa tecnicista. É totalmente oposto do que é defendido por Paulo Freire. O E fala que perceber a função moralizadora da educação. A função da educação é essa moralização, possibilitando que as novas gerações se apropriem de um conjunto de valores e regras e atitudes para a manutenção da coesão social, pelo desenvolvimento do senso de disciplina, de pertencimento e autonomia individual, em uma visão funcionalista da sociedade, em que a educação contribui para mantê-la saudável. Errado também, né? A função da educação não é essa moralização aqui, não. Então, gabarito da questão número 6 ficou aqui, sim, a letra B de bola. E a questão número 7? A questão número 7 diz assim, ó. A dicotomia entre professores e especialistas marcou, ao longo da história, as discussões sobre a identidade do pedagogo. Aqui a gente já vai falar sobre a figura do pedagogo. A partir dos anos de 1990, uma determinada perspectiva sobre essa identidade foi fortalecida. Ela está nas diretrizes curriculares do curso de graduação em pedagogia e licenciatura, promulgadas em 2006. Qual dessas afirmações expressa a concepção? E aí, qual dessas afirmações aqui expressa a concepção que foi promulgada lá nos DCNs para o curso de pedagogia? Aqui fala que a docência é a base identitária do pedagogo, além da gestão escolar do sistema e de programas não escolares. É justamente isso aqui, né? A docência é a identidade do pedagogo, é ser professor. Mas essa docência, essa licenciatura permite que ele atue também na gestão escolar, sistemas e programas, e inclusive esses que são não escolares, que não estão ali na instituição, mas que a gente sabe, né, que existe pedagogo empresarial, pedagogo hospitalar. Então, letra B aqui está corretíssimo, tá? Vamos ver letra B não, letra A. Letra B fala sobre a identidade do pedagogo se afirma por sua condição de especialista. Errado, né? Não é nessa condição de especialista que está a identidade dele, não. A identidade dele está na regência, tá? Em todos esses outros aspectos. O planejamento e a avaliação dos sistemas educacionais cabem aos administradores e a gestão aos pedagogos. Não, né? Quem planeja, quem faz as avaliações, né? Tudo isso está aqui também na figura do pedagogo. Eu não vou dar ali um especialista para isso, um administrador. Então, errado o item C também. D. A investigação educacional é tarefa das universidades e sua aplicação é papel dos professores. Errado. O pedagogo deve optar entre dedicar-se à docência das séries iniciais ou à gestão educacional, né? A partir das diretrizes curriculares do curso de pedagogia, isso foi vencido, tá? Não existe mais isso aqui. Agora, quando a gente sai, né, do curso de pedagogia, a gente já pode assumir ou docência ou gestão, não precisa escolher a área que quer seguir, certo? Então, gabarito da questão número 7, letra A. E aí a gente avança para a questão número 8, e já a gente vai finalizar essa parte, né, desse simulado aqui de 10 questões, tá? Aí a gente faz uma pausa e retorna com mais 10 questões, tá? Vamos ficar todo mundo bem treinadinho. O pedagogo deve ser o profissional investigador da educação como prática social. Poderá investigar e criar meios de dialogar e produzir novas mediações como o mercado editorial, os meios de comunicação, as novas organizações não governamentais, as instituições sociais já existentes, visando criar novos espaços educativos na sociedade por meio da prática pedagógica. Maravilha! Considerando o contexto apresentado, o pedagogo e seu perfil profissional, é correto afirmar que sua atuação em espaços não formais. Então, a gente vai falar sobre espaços não formais, tá? Esses espaços aqui que são, a gente tem
espaços escolares, não escolares e espaços não formais. Ótimo. O A fala que é baseado na criatividade, nos interesses pessoais e sociais em uma prática livre e espontânea. E nesse caso aqui fica errado, tá, pessoal? Apesar de parecer moderna essa alternativa, ela reduz a prática pedagógica a algo não organizado, né? Baseado aqui na criatividade, nos interesses pessoais, o que contraria esse texto inicial aqui e que fala em prática o quê? Que a prática ciência pedagógica. Então, eu estou falando de uma ciência, né? Não é aqui essa coisa desorganizada de qualquer maneira. Não. Aqui, né, mesmo em ambientes não formais, eu preciso de uma prática intencional e fundamentada, tá? Então, errado aí o item A. O B fala que é centrada em processos de formação humana, dispensando a aplicação de práticas educativas sistematizados. Errado. A formação humana é sim, né, a parte da atuação do pedagogo, da atuação pedagógica, mas dispensar essa sistematização aqui, essa organização, vai contra o próprio conceito, né, de prática pedagógica, como uma ciência. Então, errado também aqui a letra B. Tem que ser atenta às características e especificidades do espaço não formal, sem se prender à elaboração de planos e avaliações. E aí, por ser um espaço não formal, né, não ser a escola, eu estou falando que eu não preciso de planos e avaliações. Está insistindo nisso e é um pensar errado, tá? Mais uma vez aqui o INEP colocou, né? Mas ao negar o uso de planos e avaliações, ele desconsidera a organização didático-pedagógica que é tão necessária para a atuação do pedagogo. Então, errado também. O D fala que, pautada na realização de diagnóstico das especificidades do campo em que atua, com o fim de restringir mecanismos metodológicos da sua prática. Restringir os mecanismos, né? Fazer o diagnóstico aqui é realmente correto, faz parte, né? Fazer esse diagnóstico é correto, mas restringir os mecanismos vai contra a ideia de ampliar e diversificar as mediações pedagógicas. Então, errado aqui. Então, só pode ser a letra E, né? Sobrou nenhuma outra. Fundada em fatos, estruturas, contextos e situações referentes à sua prática, em suas várias modalidades e manifestações para a gestão dos ambientes educativos da sociedade. Correto, né? Essa alternativa aqui é que traz a proposta da prática investigativa científico-pedagógica, né? Que é baseada em quê? Em fatos, né? Que é baseado em fatos, contextos, estruturas, né? E voltado para a gestão de ambientes educativos. Então, o gabarito da questão é a letra E. E aí você vai lembrar, tá, pessoal? Na prática do pedagogo, a gente vai lembrar, vou voltar aqui para falar para vocês. Ela deve ser contextualizada, investigativa, intencional, tá? Não tem nada aqui desorganizado na prática do pedagogo, não, tá? E sem falar que ela tem que ser fundamentada teoricamente. Então, é isso. Eu estou falando de uma ciência, né? A prática pedagógica aqui como uma ciência. Então, não faz sentido. Vamos falar, então, agora um pouquinho sobre práticas educativas aqui de jovens e de adultos. A educação de jovens e adultos traz os seus sujeitos impressos em seu nome, jovens e adultos. E isso não é à toa, são justamente esses sujeitos, com toda a sua diversidade e heterogeneidade, que demarcam as especificidades da modalidade.
É a partir deles que a EJA vem sendo pensada como no campo acadêmico, de maneira que uma proposta curricular adjacente a essas questões traga como pressuposto teórico o legado da educação popular, em que o educador e o educando entrelaçam uma postura dialógica. E aqui, pessoal, quando eu falo de educação de jovens e adultos, eu devo sempre considerar, né, a realidade desse jovem e desse adulto. Eu preciso considerar essa vivência. Outra coisa, né, eu vou considerar a vivência desses sujeitos da EJA e eu não vou simplesmente trazer a maneira que se ensina lá no ensino fundamental para as crianças, né? E vou aplicar aqui. Eu tenho que trazer essa aprendizagem para que ela seja o quê? Significativa. Então não faz sentido só trazer, né, só replicar a maneira que se ensina lá na educação infantil, no ensino fundamental com crianças, para aqui para a EJA. Eu preciso considerar a vivência, a experiência, a história de vida desse sujeito, né, dessa modalidade. Então, vamos analisar aqui os itens aqui. 1. As especificidades do aluno da EJA precisam ser consideradas e avaliadas constantemente. Verdade. Com o intuito de que os conhecimentos trabalhados em sala sejam significativos. Verdadeiro. Perfeito. Aqui o item 1, tá certinho. Eu preciso considerar a realidade, né? E eu preciso tornar essa aprendizagem significativa. 2. Os pressupostos teóricos e a proposta curricular da EJA são as mesmas da alfabetização nas séries iniciais, de modo que os jovens e adultos recuperem os conhecimentos a quais não tiveram acesso na idade regular. E aí, os pressupostos e a proposta curricular da EJA não é o mesmo da alfabetização nas séries iniciais, né? Está se contradizendo, já se contradiz aqui. Como é que eu vou levar em consideração se vai ser o mesmo para a criança? Então, o item 2 aqui, falso. É? Errado. Vou botar um F aqui. O 3 fala que a relação dialógica entre professores e os alunos potencializa o processo de ensino-aprendizagem, ao dar espaço para a diversidade e a heterogeneidade presentes na sala de aula. Verdadeiro, né? Isso mesmo. Essa relação dialógica ainda apresenta aqui no enunciado da questão, né? Então, existe sim essa relação dialógica entre professores, entre alunos. E esse diálogo, ele vai sim potencializar a aprendizagem. Então, verdadeiro. No 4 fala que o legado da educação popular deve nortear a proposta curricular da EJA numa perspectiva compensatória, de modo a favorecer os indivíduos que não obtiveram sucesso na educação regular. E aí esse, né, fica falso, porque essa ideia dessa perspectiva compensatória não faz jus, né? Esse legado dessa educação popular, ele não tem esse caráter de compensar, no sentido de assistencialista. O que ele busca? A emancipação. A gente vai lembrar de Paulo Freire, né? Emancipar o sujeito, a liberdade, né? A criticidade, não é aqui só compensar, né, uma lacuna que ficou lá, mas a ideia aqui da educação popular é que esses jovens eles sejam agora o quê? Protagonistas, não apenas favorecer quem não concluiu, né? Não tem ali de forma passiva, não tem essa ideia não. Então, esse aqui também é falso. Então, o gabarito da questão número 9 ficou aqui a letra A. Apenas 1 e 3 estão corretas. E aí a gente parte para a questão número 10, e a última desse bloco aqui. Os alunos da EJA chegam à sala de aula com saberes construídos a partir de suas vivências em todos os contextos por onde circulam: familiar, profissional, de lazer ou religioso. Os professores devem trabalhar tais saberes
por meio de atividades que sejam. E aí, agora, essas atividades, elas precisam ser como, né? Avaliados para uma compreensão dos erros epistemológicos, errado, né? Essa parte aqui, onde ele traz que avaliar, essa avaliação apenas para o quê? Para encontrar erro, é uma visão reducionista, né? Que desconsidera, inclusive, os conhecimentos prévios, aquela experiência de vida que eu tanto falei para vocês. Então, o item A, errado. O B fala assim, que integrados aos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. Opa, vamos segurar o B aqui porque faz todo sentido. O C fala que reconstruídos em torno de parâmetros de correção prévia. Reconstruir com base apenas em parâmetros prévios é impor um padrão o quê? Único, né? E descontextualizado. Então, errado também. E a D fala em relativizados por serem construídos fora do processo de escolarização. Errado, né? Quando eu penso aqui que o que foi construído fora da escola, eu desvalorizo a experiência do aluno. Né? Então, errado também, aqui a letra D. E a E fala esvaziados por sua associação ao fracasso escolar. Esvaziar os saberes e ainda associar esse fracasso escolar ao contrário, né, ao princípio do respeito e a valorização do que eu tenho aqui para a EJA. Então, o gabarito da questão número 10 é sim a letra B aqui. Os professores devem trabalhar, né, essas vivências integrados aos conteúdos das diferentes áreas. Né? Então, se eu avalio, se eu reconstruo e se eu esvazio esses conhecimentos, eu estou trabalhando de maneira equivocada dentro desse contexto da EJA, tá bom? E aí eu já volto aqui, eu deixei para vocês o gabarito também aqui, tá? Gabarito das questões. E volto aqui para me despedir de vocês. A gente finaliza esse bloco aqui dessa correção de 10 questões, mas a gente ainda vai resolver mais algumas questões aí que são as últimas, né, do ENAD 2024, que foi o ENAD das licenciaturas, e que é o que mais se aproxima com o que eu acredito que vai cair na PND esse ano aqui. Então, já a gente volta para corrigir juntos essas questões também, tá bom? Beijo, fique com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula. Já.